Olá, muito prazer, eu sou a Aline Oliveira, mais conhecida como Aline Balões. E talvez, se alguém me dissesse ou me contasse aonde eu chegaria, talvez eu não acreditasse. E é por isso que eu vim contar essa minha história para vocês se inspirarem e que ela possa trazer esperança para você que está iniciando o seu negócio ou que está aí patinando no seu negócio de balões. Porque tudo que eu construí até hoje foi algo meio sem planos, que deu certo, e eu compartilho com vocês dentro desse método Voa, que eu vou explicar para vocês também um pouquinho do meu conteúdo, das minhas técnicas e teorias, para que vocês possam aprender e chegar mais longe, mais rápido do que eu cheguei. Como tudo começou, eu vou tentar ser bem breve para esse vídeo ficar bem dinâmico para vocês e eu vou mostrar tudo como é. Em algum momento da minha vida eu acabei me perdendo e me engessando em algo que eu não era, em estratégias que não faziam parte de mim, e foi daí que eu criei o método Voa. Voa que tem tudo a ver com os balões, com flutuação, quer dizer, voar, para ir mais longe, alçar voos maiores, ousadia, criar com ousadia, e há de alcançar, que você pode alcançar voos maiores. Esse método foi criado com muito carinho, é só o início de tudo isso e agora eu vou compartilhar um pouquinho lá da minha história, onde tudo começou. A minha história é um pouco diferente da de muitas que eu escuto das minhas alunas, né? Muitas começam fazendo as festas dos filhos, da família, do sobrinho, e a minha é um pouco diferente. Eu sempre gostei de balão. Minha mãe conta que desde pequenininha eu ia no mercado, gostava de comprar pacotes de balões, brincar com isso, o que não é incomum para uma criança, né? Mas eu tinha uma curiosidade de como se fazia aqueles arcos que eu via em porta de estacionamentos de carro, concessionária. Imagina, gente, se eu me encantava com isso, imagine com tudo que é possível fazer de balões, né? Então eu fiz meu primeiro curso aos 14 anos em São Paulo, minha mãe descobriu que teria esse curso e pagou para eu fazer, ela me deu de presente de aniversário na época e foi sensacional, foi encantador. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me assistindo se encantam com a arte, com balões, assim como eu me encantei lá naquele curso há muitos anos atrás. Nesse momento eu fiz 2 dias de curso, o que foi absolutamente suficiente para eu aprender as principais técnicas e começar já a vender meu trabalho. Eu não tinha noção alguma, noção nenhuma de como inflava um balão, de como amarrava, de como fazer um simples arco ou uma simples coluna. E foi nesse curso que eu aprendi tudo isso, porque não é difícil, é muito fácil. E eu tenho uma frase que eu aprendi com um grande player do mercado, que é: o esforço vence o talento. Então, mesmo que você não se ache talentosa, talentoso, não se preocupe, porque é só treinar que você vai ficar bom. Voltando desse curso em São Paulo, a minha mãe fez alguns cartõezinhos, naquela época já existia Calunga, e vendia um kit, gente, que você colocava na impressora, configurava lá, já saía os cartõezinhos todos picotados para poder entregar. Minha mãe entregou em um shopping aqui de Campinas e eu consegui vender meu primeiro trabalho, que foi um trabalho assim mega importante, porque era pro mês das crianças. Então eu já tive que usar um balão de qualidade, um balão diferente, entender um pouco a demanda do meu cliente. E nessa decoração, que ficou absolutamente linda, perfeita, eu vou passar aqui na tela para vocês, eu consegui comprar todo o material que eu precisava, que inclusive a gente tem esse e-book para disponibilizar para vocês, que é o quê? Os materiais básicos, inflador, escada, tesoura, tudo que eu precisava para entregar aquela decoração eu consegui comprar com o meu primeiro faturamento. Foi assim, super legal, mas claro, eu tinha 14 anos, minha mãe sempre trabalhou bastante, também professora, de manhã, tarde, noite, ela não conseguia ali administrar isso comigo, me levar para cima e para baixo, na época não tinha Uber, então eu não consegui levar um negócio adiante. Foi aí que em 2021 eu estava fazendo faculdade, sou formada em administração de empresas, inaugurou um buffet em frente à faculdade. E gente, eu nunca esqueço que na época eu trabalhava na Unicamp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, eu era estagiária. E nesse estágio eu ganhava 902,14. Gente, não dava pra nada naquela época, por quê? Eu fazia faculdade, eu tinha bolsa 100%, porque minha mãe era professora da universidade, mas pensa, era um salário bem baixo, assim, para pagar as coisas de um jovem, né? Uma jovem senhora. Então, eu nunca esqueço desse valor aí que eu recebia nesse estágio. E eu ia de fretado para a faculdade, chegava um pouquinho antes, todos os dias.
E nesse dia, nunca vou me esquecer, eu cheguei, tava inaugurando esse buffet e tinha uma decoração muito maravilhosa de balões. Tinha palhaços em cima do telhado, pelo jardim. E eu sentei em frente à faculdade e eu fiquei assim, uau, meu Deus, né? O que é possível fazer com balões? Só que na minha cabeça eu tinha 2 sonhos quando eu fazia faculdade. Um deles era trabalhar numa multinacional, né? Era meu sonho de jovem, assim, era realmente conquistar isso. Na verdade são 3, tá? Outro era ser concursada, porque o fato da estabilidade do trabalho me enchia os olhos e sempre o salário de um concursado naquela época para mim era muito bom. E 3, ter um negócio, que eu não sabia ao certo o que era e poderia até ser um buffet infantil. E aí no outro dia eu cheguei mais cedo, o que eu fiz? Ousadia, fui lá bater no buffet e parabenizar as proprietárias, conhecer um pouco a história delas. Falei que eu tinha chego mais cedo, que eu tinha amado a decoração. E em um momento da conversa chave, eu falei para elas, eu também sei fazer decoração com balão. Eu fiz um curso naquela época, há 7 anos atrás, de decoração. Minha mãe pagou para mim, gosto muito disso. E aí na época, a Paula e a Poliana, que eram as proprietárias e fundadoras do buffet, elas contaram que elas eram advogadas, que elas tinham um escritório, que elas tinham cansado de cuidar do problema dos outros e que agora elas queriam fazer festas. Eu achei isso incrível, a gente fez uma conexão super legal e aí elas falaram assim, olha, você não quer que a gente te indique para fazer algumas festas? Porque a moça que fez, ela tem agenda muito cheia e ela é muito cara. Então se você conseguir atender nossas clientes aos finais de semana, a gente pode te indicar. Topei na hora, eu nem pensei 2 vezes. Falei, pode ser. Porque na minha cabeça, eu ganhava R$900. Qualquer R$100 a mais que eu ganhasse, tava maravilhoso. Porque eu já tinha essa renda, eu já vivia com aquilo. Na outra semana, uma cliente já me ligou e contratou uma escultura de palhaço e uns balões de teto. Aline, você sabe fazer? Sei. Você pode fazer? Faço. Gente, eu não lembro nem quanto eu cobrei, mas foi algo assim próximo de R$150. E deu tudo certo. Comprei os materiais, fui no YouTube, porque eu falo que o YouTube tá cheio de técnica, tá? E aprendi a fazer o palhaço lá, vi um modelo de palhaço, fiz, entreguei, ficou lindo. E aí começou. Na época não tinha rede social pra gente ficar divulgando o nosso trabalho. Se eu não me engano, existia Orkut. Então naquela época, pra crescer um negócio, eu tô falando há 18 anos atrás, porque eu não comentei, mas eu tenho 18 anos de negócio, era muito um cliente indicando pro outro. Só que como vocês, que as pessoas falam assim, é difícil entrar no mercado, porque já tem os grupinhos. Existia também os grupinhos naquela época, né? Os buffets mais velhos, que confiavam mais nos decoradores que já estavam acostumados. Então é difícil entrar no mercado, né? Mas o que eu consigo resgatar para contar para vocês do meu início, né? Eu sempre entreguei mais que o combinado. Isso é uma das coisas que tem muito viva, assim, na minha mente. Que eu nunca me importava com aquele valor que eu estava recebendo de sobrar. Eu não pensava por esse lado, assim, nossa, eu cobrei 150, precisa sobrar metade pelo menos, senão não vale a pena, senão nem compensa sair de casa. Não, eu pegava esse valor, eu comprava material, eu fazia alguma coisa a mais. Por quê? Para mim aquilo era importante, eu gostava de fazer aquilo, eu gostava de entregar aquilo. E isso colaborou para eu ser vista, não só pelas mães, mas também pelas decoradoras. E eu vou aproveitar e compartilhar com vocês uma história. E dessa história eu tiro vários aprendizados, né? Então naquela época tinha a Maria Helena, que fazia a maioria das decorações nos buffets. Ela começou a notar o capricho que eu trabalhava, a maneira que eu entregava os trabalhos, e ela começou a me indicar, mesmo tendo a outra decoradora como principal parceira. Ela sempre estava me indicando, porque a outra não tinha muita data também, né? Mas uma coisa que me chama atenção, uma parte da minha história, eu estava em um buffet, e aí eu estava comentando com alguém que estava me ajudando, assim, olha, eu sou muito grata à Maria Helena, porque a decoração era dela. Eu falei, eu sou muito grata à Maria Helena porque ela confiou demais no meu trabalho e ela me indica, ela acredita no meu potencial, conversando com a minha funcionária. Aí tinha uma senhora sentada na mesa do buffet, ela, ainda bem que você está falando bem da Maria Helena. Aí eu olhei assim, eu falei, por quê? Ela falou, porque ela é minha filha. Gente... Aí eu fui descobrir que o buffet que eu tava era da irmã da Maria Helena e quem tava sentada era a mãe da Maria Helena.
Aí surgiu essa coisa que primeiro a gente tem que saber se portar, né, nos lugares, porque a gente não sabe quem tá ouvindo a nossa conversa. E segundo, que eu tava elogiando, eu tava sendo grata por aquilo, né, naquele momento. Então é uma história muito legal que eu lembro e fico super feliz, porque realmente eu sou grata à Maria Helena que me indicou, ao buffet, há muitos outros parceiros que me deram oportunidades, mas eu sou grata principalmente a mim mesmo, né? Obrigada, Aline. Porque eu soube aproveitar as oportunidades, não tive preguiça de trabalhar, então virei muitas noites trabalhando para entregar sempre o melhor. Então comecei ali em 2021 fazendo a decoração na casa da minha mãe, na sala da minha mãe, arrastava todos os móveis, inflava tudo ali. E gente, eu fazia faculdade e eu trabalhava, então eu tinha assim uma jornada super complicada. Então quando eu falo que eu não tinha preguiça, porque às vezes a gente fala assim, nossa, vou trabalhar o dia inteiro, ainda vou encher balão. Era exatamente isso, eu não trabalhava pelo dinheiro, como eu falei pra vocês. Eu trabalhava porque eu amava e eu não tinha plano. Lembra que eu falei no início da minha conversa que eu cheguei até aqui sem plano? E que eu tô falando tudo isso pra vocês fazerem um plano, pra vocês chegarem mais rápido? Porque eu tenho 18 anos de negócio, é muito tempo. Então eu tô dividindo com vocês para vocês pegarem os insights e falar, opa, vou por esse caminho, vou fazer isso. Essa é a ideia. E aí naquela época eu fiquei assim alguns anos trabalhando na sala da minha mãe, até que começou a ficar muito pequeno e eu realmente tive que ir para um espaço maior, né? Então eu aluguei uma casinha que a gente chamava, na época o aluguel era R$1.200 e lá onde eu comecei a produzir, dei o primeiro passo para produzir as maiores decorações, pegar mais festas, sair também do CLT, naquela época eu já estava trabalhando registrado em outro lugar e aí eu comecei de fato a ter um negócio. Depois desse espaço, eu passei por mais um ateliê, que era o Ateliê dos Sonhos, um galpão gigantesco, maravilhoso. Comprei meu caminhão, eu fiz um treinamento que mudou minha vida, assim, lá no Cenário Balões, com o Luiz e a Rô. E comprei o caminhão deles, na época eu lembro que a gente estava conversando, ele, a gente tá vendendo esse caminhão para comprar um maior. Aí eu já olhei pro meu marido, e ele foi muito fofo, ele sempre me apoiou muito. Ele vendeu o carro dele, que ele tinha na época, que era um Corolla, era o carro dos sonhos dele. Ele vendeu e comprou o caminhão para a empresa. E foi um investimento assim que a gente ficou por 8 anos só com um carro. Agora, sim, recentemente que a gente conseguiu ter 2 carros. Mas naquela época a gente achou que fosse importante esse investimento e foi. Depois desse barracão foi quando eu decidi abrir a loja e eu quero dividir um pouquinho mais sobre isso. Estou tentando ser mais dinâmica e rápida para não ficar cansativo. Mas ao longo da nossa jornada juntos, eu acredito que vocês vão conhecer mais a fundo aí a história da Aline Balões. Eu tava com o Gabriel, ele tinha 6 meses, era uma fase assim, mãe, né? Com os hormônios à flor da pele, tem coisa que você não tá muito atenta para fazer. Mas eu já fazia 10 anos de negócio. E as minhas clientes, assim, que faziam festa todos os anos, porque eu tinha cliente que era muito assíduo, assim, fazia festa todos os anos e de vários filhos, então pra mim era ótimo. Esses filhos começaram a crescer e a minha demanda de festa era absurdamente grande, eu fazia 15, 16, 18 festas no fim de semana, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E essas clientes começaram a me pedir coisas menores. Aline, ó, fulaninho cresceu, ele não quer mais festa, você consegue fazer só um arranjinho? E eu sempre falava não, porque eu falava assim, não, meu mínimo é, sei lá, na época, R$1.000. Tem como, né? Eu fazia muita festa e tal. E não por metidez, nada disso. Era porque realmente eu não tinha encaixe. Como é que eu ia parar uma festa grande para entregar um arranjo pequeno para cliente? Eu não conseguia. E aí abriu uma primeira loja aqui em Campinas. E eu falei, eu vou começar a perder esses clientes de baixa demanda para essa loja que abriu. E já tinha no Brasil mais umas 3 lojas só, não tinha muitas. Aí eu falei, é a hora. Aí sentei com meu marido, eu falei assim, olha, o mercado tá mudando, o momento é agora de eu abrir uma loja. E nesse barracão que eu tinha aberto, o aluguel dele pro meu momento era absurdamente caro. E eu já tinha construído na entrada dele uma loja para atender os clientes e decorador, mas eu não conseguia tempo para colocar aquilo no lugar. Então eu planejei imóveis,
Eu fiz os balões que eu tenho pendurado aqui na loja até hoje, eu fiz para aquela loja, mas assim, ficou como se fosse uma recepção. Eu não consegui dar andamento a essa loja. E até porque também lá não era uma avenida assim de passagem, era um bairro. Então, meu cliente, o meu público, não ia querer ir lá buscar um balão, né? Então, eu sentei com meu esposo, expliquei a demanda do mercado, falei, olha, o momento é agora. Ou eu abro uma loja, decido abrir uma loja, ou a gente vai perder muito mercado, a gente vai ser engolido. E aí a gente optou por abrir a loja. Aí foi quando eu arrumei um ponto, ainda mais caro daquele que eu pagava, dei aquele passinho com medo, mas foi com medo mesmo. A gente reformou e inaugurou a nossa loja em 2017. Desde então, já mudamos o nosso ponto, hoje estamos em outro endereço, a nossa matriz. Nesse meio do caminho surgiram outras oportunidades, então a Aline Balões teve uma loja no shopping em Iguatemi, a convite do shopping. Tivemos também um quiosque dentro de uma loja de locação. E aí, quando veio a pandemia, infelizmente, nós tivemos que encerrar as outras operações e concentrar tudo na nossa loja matriz, né? Pensa. Acabou festa, acabou tudo, o shopping fechou, então foi a decisão mais assertiva que nós fizemos, manter apenas um endereço naquela época e assim estamos até hoje. Hoje nossa loja ela é muito reconhecida não só na nossa cidade, a nossa marca é uma marca conceituada em Campinas, no Brasil e até mesmo no mundo. Muita gente reconhece aí nosso trabalho e nós temos algumas frentes aqui. Eu brinco que é um ecossistema, né? A gente vai gerando outros braços para aumentar o faturamento. Então hoje nós temos a loja que atende pequenos arranjos personalizados, fazemos entregas de presentes, as decorações que são cenários em festas infantis. E hoje nós temos esse braço da educação, então faço cursos fora, cursos presenciais e também tenho os nossos cursos online. Essa é um pouquinho da história da Aline Balões, como eu falei, no decorrer aí da nossa jornada juntos vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o nosso negócio, sobre a nossa história, os perrengues que a gente passou, que eu acho que é importante a gente dividir para vocês poderem não cometer os mesmos erros que a gente e de verdade traçar aí planos assertivos que você possa voar, ousar e alcançar os mais lindos voos e bem mais rápido do que os meus 18 anos.